Jerusalém. Às vezes as pessoas perguntam, de onde vocês são? A gente é de Jerusalém. Que congregação é essa? Congregação ortodoxa de Jerusalém, aqui no Ron Meir. Então, Parashat Korach. Korach é uma parashá interessante também, né? Cada parashá aqui tem aprendizes e aprendimento. Eu virei a gente tem que arranjar um yoetz, como é que fala? Um yoetz lashon? Como se fala um yoetz lashon em português? Um conselheiro linguístico. Para ajudar a gente aqui. Avshalom Kor. Sim. Parashá de Korach é interessante, né? Korach era, na verdade, primo de Moshe Rabbeinu, né? E se levanta contra Moshe Rabbeinu e diz para Moshe Rabbeinu que o que ele está fazendo, as nomeações que Moshe Rabbeinu está fazendo, de colocar o Aaron como Cohen, de colocar quem ele colocou para chefe de Keat, né? Quem ele colocou é Nassib Ibn Keat, como o Rashi traz aqui no começo, como ele chamava? Nassib Beitav... De quem? De Keat, você perguntou? Ele colocou o menor de todos, né? Amram era os filhos de Keat, né? Que eram filhos de Levi, eram Amram, que era o primogênito. 2 dos filhos deles, um recebeu o reinado e outro virou sacerdote, que é o Moshe e o Aaron. Miraui Litoret Ashniya, quem tem que tirar o outro? O terceiro, Shani Ben Itzar, Korach era filho de Itzar, que era o outro pela ordem irmão, cronológica da linhagem, seria. O Sheni Amram, que era o segundo depois segundo. de Amram. O Minan Nassid Ben Achiv Katan Mikulam. Ele colocou, em vez disso, o menor de todos. O filho menor. Então, ele, a princípio, não respeitou a linhagem lógica que seria. Ele colocou como nascido dos Keatim, ele Tzafan Beruziel, e ele estava discutindo com ele e falou, não, Deus não ordenou isso. Você resolveu isso fazer por conta própria. Sim. A reação, que foi fulminante, né? Abriu o chão, tudo que tinha a ver com Korach foi engolido na terra. E essa terra que foi engolida, né, já traz o Midrash, que está aí, né? É trágico, tem que... É interessante, né? Que tem aquele Midrash. Não, eu estou está ligando dois assuntos. Estou conectando. Você está conectando os dois assuntos. Sim. Se conta, inclusive, tem a Negmará, né, uma história que tinha um árabe que se encontrou com um judeu no deserto, e ele falou para o judeu, você quer ver onde está o Korach foi engolido? Ele falou, onde? Ele levou ele para um lugar, e tinha um lugar que estava saindo fumaça lá de dentro. Aí ele falou, como você sabe que é aquilo? Ele falou, coloca o teu ouvido. Ele colocou o ouvido no chão, e ouviu que tem uma voz que sai de lá e diz, Moshe Emet vetorato Emet. Moshe é verdade e sua Torá também é verdade. A Gemara traz isso, né? A ideia é que o Korach, né, esse fato que ele foi engolido foi uma coisa muito forte em termos de crença, né, no povo judeu, na história judia, do povo de Israel, a tal ponto também que o Midrash traz que esse buraco que foi criado, né, para engolir o Korach foi criado antes do Shabat. Antes do Shabat, nos 6 dias da criação. É uma coisa que tem junto dos dias da criação, faz parte da criação isso. Sim, né? Sim. Por que tem que criar um buraco nos 6 dias? Não dava para criar ele? A gente vai direto para essa pergunta do buraco? Então tá bom. Isso aí está trazido na lista de realmente no Pirkei Avot, no Tratado dos Avot, é um tratado ético que tem na nossa Mishnah, Ética dos Pais, e é trazido algumas coisas que foram criadas no último momento, no Dakat Ishim, nos 45 minutos do segundo tempo da criação, antes do Shabat. Não é? Então, uma vez eu comentei isso numa sinagoga... A boca do jumento do Bilam. Sim. Né? Uma vez eu comentei numa sinagoga perto da minha casa que essa história da coisa que foi criada lembra para mim uma história totalmente diferente. Imagina que tem um avião caindo e de repente cai aquelas máscaras de oxigênio, né? E põe em todo mundo, e todo mundo põe aquela máscara, e uma criancinha vê que de repente caiu todas aquelas máscaras, ela põe também. Isso não estava aqui, a coisa de repente aparece. Mas ela não sabe que esse Boeing, quando ele foi criado há 6 anos atrás, no hangar da companhia, isso já estava planejado, já foi feito isso, e tem inspeções que foram feitas e tal, que estava já planejado uma coisa, já alguns anos antes, dentro dessa criação, que em uma determinada situação, isso vai acontecer. Se acontecer, a gente está preparado para isso. Então, de certa maneira,
a Mishnah, no Tratado da Ética dos Pais, quer dizer, não acha que Deus está tirando uma coisa, um coelho da cartola, improvisado de repente, que não tem nada a ver com o mundo. Que não estava planejado. É claro, o que quer dizer que já estava planejado? Que isso era parte da criação do mundo. Por que isso é tão importante? Porque é tão importante já ter, no final da criação do mundo, tem que fazer com que a Terra, uma vez, vai ter um dispositivo no deserto, que quando vai ter uma rebelião contra Moshe, que o Korah vai rebeliar, já está preparado, já está lá engrenado o negócio, que a máscara de oxigênio já está pronto para salvar a situação, para que não aconteça nada, e o negócio, o que é tão importante nisso? Porque, na verdade, o que é a revolução de Korah? A revolução de Korah está indo contra toda a liderança de Moshe, e toda dizer que a Torá de Moshe não é verdadeira, que Moshe está fazendo coisas al da'at atzmo, por ele mesmo. Ele decidiu fazer coisas lá, ele decidiu nomear essa pessoa, ele decidiu isso, e Korah também chegou a algumas mitzvot falar, por que você tem que fazer a mitzvah assim, e por que não fazer a mitzvah assim? E isso que Deus já criou o mangenon, o mecanismo, mostra quanto é crucial na criação do mundo que a Torá fosse para frente. Que não ia ter nesse momento tão tenro, nesse momento tão inicial que a Torá foi dada, já uma rebelião contra Moshe. Imagina se acontecesse que a terra não se abrisse. E teve uma rebelião contra Moshe, ia ter uma cisão do povo de Israel, e iam dividir em duas sinagogas, né? Tem aquela piada judaica famosa, que como é que um judeu cria duas sinagogas numa ilha, uma que ele sempre vai e uma ele nunca vai botar os pés lá. E eu gosto de dizer que os minyanim, as sinagogas não se multiplicam, elas se dividem. Né? Elas se dividem e aí a pessoa cria outra. Imagina, Deus me livre, nessa hora que estava começando o judaísmo na terra, que a Torá foi entregue, ia ter uma reviravolta tão grande. Isso ia botar em problema todo o projeto do mundo de criação da Torá, de tudo até eu chegar ao Messias, e tudo que tem que acontecer na humanidade, que Deus vai estar presente, tem Beit HaMikdash. Imagina se logo no início Moshe já tinha sido emplacado por um grupo dissidente naquela época. O problema que ia ser. Então essa máscara de oxigênio já estava criada desde o início da criação, para mostrar que existe livre-arbítrio, existe tudo, mas Deus, ele é o Senhor da história, e ele está muito interessado que a história siga alguns rumos determinados. Eu completar a tua ideia, né, para reforçar, mas também apresentando uma pergunta interessante que completa a tua ideia, né? A gente já falou, mas eu falo mais uma vez para quem não viu ainda, né? Na verdade, quando receberam a Torá, está escrito lá que Deus falou para Moshe, ou seja, eu vou me revelar para você com Aveanan, no meio da nuvem, né, frente a todo o povo, Babur Ishma Aam Bedabrimach, porque eu quero que o povo escute eu falando com você, Vegam Becha Yaminu Leolam, e daí para diante vão acreditar também em você. Sim. Em outras palavras, até agora o povo de Israel acredita em mim, mas não acredita em você. Como quem dizendo, depois que o Deus fez tantos milagres e tirou o povo de Israel do Egito, óbvio que o povo de Israel acredita que tem uma entidade muito alta, que é Deus que salva o povo de Israel, que tirou eles do Egito, que fez milagres durante 12 meses no Egito. A pergunta é, se esses milagres foram feitos realmente com um contato formal, de conversa entre Moshe e Deus, ou não? E, se eu não me engano, os Fatemet, né, que o Rebbe de Rabino de Gur, ele explica que a ideia foi a seguinte: o povo de Israel tinha um problema em acreditar que Deus pode falar com uma pessoa. E isso também é um pouco lógico de entender, né? Como Deus fala com uma pessoa? Como é possível que o infinito fala com o finito? Essa crença é trazida na Torá. Como é que Deus fala com a pessoa está viva? Igual o Shimshon também, os pais de Sansão também. A gente vai morrer, a gente vai morrer porque falou com Deus. O povo de Israel também, depois que receberam a Torá, eles param, agora a gente sabe que Deus pode falar com uma pessoa e ele continuar vivo, porque eles não conseguiam entender como pode ser que uma pessoa num corpo material pode falar com Deus. Então, mas os milagres que foram feitos por Deus. Mas calma, Moshe Rabbeinu, ele fixou as datas e tudo. Tá bom, ele fixou, mas ele fez uma tefilá, ele rezou para Deus. Deus gosta muito dele porque ele é uma boa pessoa.
Ele escuta as filhotes de Moshe Rabbeinu. Tudo que Moshe Rabbeinu falava, Deus escutava. Então Moshe Rabbeinu decidiu, vamos mandar os sapos, as rãs. Vamos mandar agora sangue. Deus escutou o sangue. Amanhã às 12 horas não tem mais rãs. Deus escutou também, porque ele era o queridinho de Deus. Ele é o queridinho de Deus, né? E já que ele é o queridinho de Deus, então, para poder provar que não só ele é queridinho de Deus, como tudo que ele fez, na verdade, foi escutando o que Deus falou. Foi por ordem divina. Isso tinha que fazer a revelação do Monte Sinai. Sim. Depois de tudo isso, a pergunta fica mais difícil então. Se foi tão forte assim, como o Yitro chega e fala, tudo que Deus falou realmente foi transmitido para você? Mas isso que Aaron vai ser sacerdote, isso não. O Korah falou. O Korah falou, né? Mas sim, isso sim, que Aaron vai ser sacerdote e que o chefe do Keati vai ser outra pessoa. Isso você já está decidindo. Você inventou. Como ele pode falar você inventou? Então o Sfat Emet fala uma coisa muito interessante. Ele fala, que a alegação dele foi muito sábia. Ele não falou, eu concordo que o que você está falando foi dito por Deus. Deus ordenou que Aaron seja sacerdote. Mas eu vou acrescentar mais um pensamento. Por que ele falou que justo Aaron, que é teu irmão, vai ser sacerdote e não outra pessoa? Porque Deus gosta muito de você. Você é um tzadik. Ele não vai falar não para você. Então, Deus, ele quer fazer coisas que te deixam... ele quer ser agradável para você. Você é como um filho querido dele. Ele quer dar felicidade para você. E você não devia ter decidido. Mas se você gostasse de todo o povo de Israel, que nem você gosta de Aaron, Deus daria esse projeto, essa função para outra pessoa. Para outra pessoa. Ou para quem você escolhesse. Para outra pessoa. Sim. Qual a possibilidade de 600 mil pessoas, justo Aaron é a pessoa mais... Justo teu irmão, né? Imagina, por exemplo... Estatisticamente imagina difícil. Um político, sei lá, o presidente fala, quem vai ser então o meu irmão é o vice. Meu irmão é o vice, né? Quer dizer, todo mundo do mundo, o teu irmão é a pessoa que é melhor? É a melhor pessoa. Tem casos, o vice do Fidel Castro, o irmão dele, que é o casos. De repente o irmão, a irmã, né? Os irmãos, os primos são as melhores pessoas para fazer as funções políticas, né? Então, o Korah chega para ele e fala, não, tudo bem, Deus concordou. Mas Deus concordou porque ele gosta de você. E se você gostasse de todo mundo que nem você gosta de Aaron, seria diferente. E isso é uma nova alegação que não existia antes ainda. E isso tinha que ser cortado também, essa ideia. Porque tem que ser provado que Moshe Rabbeinu, tudo que ele falou é sem nenhuma intervenção dele de maneira nenhuma. Não só que ele não mudou as palavras de Deus, como as ordens de Deus não foram influenciadas pelas características de Moshe Rabbeinu. Sim. Agora tem uma coisa mais para falar nisso. Tem coisas que Deus não disse o que para fazer, e teve coisas que ele deixou para Moshe sim decidir, e Moshe decidiu e Deus aprovou. Uma delas é, por exemplo, três coisas. Uma delas, quebrar as tábuas da lei. As primeiras tábuas, Moshe quebrou. Isso é uma das 3 coisas, sem entrar em tudo agora. Não, mas tem tempo. mas 3:20. Isso foi uma decisão de Moshe e Deus aceitou essa decisão. Então, quer dizer, tem algumas coisas que ficaram em aberto, mas mesmo essas coisas, que Deus tinha dado o espaço para Moshe para decidir pela própria raciocínio dele, pela argumentação dele, ou pelas considerações de Moshe, Deus aceitou, Deus deu totalmente legitimidade para ele também nesses casos. Isso também tem que ser dito. Então, os 3 foram as tábuas da lei. Ele acrescentou mais um dia da Agbalá. E o terceiro foi? Eu não me lembro agora. Quem lembra, por favor, escreva pra gente no YouTube. Me fugiu agora. Tá na também. Shabbat, tá no tratado de Shabbat. Sim. As 3 coisas de Moshe. As tábuas da lei. As tábuas, um dia de Ene Agbalá, e tem mais um. Quem lembrar... Lembrei. Deixa como desafio para as pessoas ou fala? Sim, não, deixa. Tá, vou deixar. A gente fala semana que vem. Vou deixar desafio para vocês então. Pra semana que vem. Aí, quem souber. souber. A terceira coisa que Moshe Rabbeinu fez aí. Decidiu sozinho e Deus. Mas de qualquer maneira, essas 3 coisas, eu posso desafirmar já que não tem a ver com leis judaicas. Exatamente. Apesar são coisas que não estão ligadas à transmissão e da lei da Torá. Comportamento localizado daquela época que ele decidiu fazer. Não tem foi nada algo a ver administrativo. Não tem nada a ver com a Foi algo de cunho administrativo. Sim. Tá bom, então. Então vocês escrevem pra gente qual foi a terceira coisa que... Não está valendo nenhum prêmio. Dessa vez não está valendo porque eu ainda não mandei ainda a Sagadot de sexta. Eu peço perdão para as pessoas que... Então é melhor você não arriscar com o Marçol de Rosh Eu não vou... Você não vai... Eu não vou arriscar com o Rosh mas elas estão em casa. As Sagadot existem de verdade. Elas estão em casa e vão... Tem que cumprir, tem que cumprir sem promessas, eu preciso achar o tempo ainda, uma coisa, eu tenho... O Rabino Calma, ele vai cumprir, ele vai cumprir. Se Deus quiser, Bli Neder, é bom que lembrei ainda. Sagadot existem, elas existem. Tem que crer, tem que ter fé que elas existem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.